bem-vindos, amigos do programa Saber Direito. Vamos dar início a mais uma aula dessa semana em que estamos tratando das espécies tributárias. Nessa terceira aula, nós vamos tratar dos impostos estaduais e dos impostos municipais. Meu nome é Patrícia Postigo Varela Canhadas, sou advogada tributarista em São Paulo, especialista pela PUC São Paulo. Essa semana, nós estamos falando das espécies tributárias. Na nossa primeira aula, nós trouxemos noções gerais de direito tributário. Na segunda aula, falamos dos impostos e também dos impostos federais. E hoje vamos tratar mais especificamente dos impostos estaduais e dos impostos municipais. A previsão constitucional desses impostos estão nos artigos 155 e 156. Para quem quiser acompanhar, nós contamos também hoje com os alunos. Quem quiser acompanhar, são esses os artigos em que estão previstos os impostos que vamos tratar nessa aula. Como a gente já falou nas outras aulas, os impostos são a fonte genuína de arrecadação do Estado, né? Aí, na verdade, do ente político, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Justamente porque os impostos, eles não têm a exigência constitucional para que estejam vinculados a uma atividade do Estado. Então, a sua cobrança independe de uma atividade estatal referida ao contribuinte para que sejam cobrados. Essa, como a gente viu na primeira aula da classificação das espécies tributárias, nós tratamos uma das exigências é a não exigência de vinculação a uma atividade estatal. Eles também não têm destinação específica, né? A Constituição, na verdade, veda que a lei que institua os impostos preveja destinação específica para o produto da sua arrecadação. E, por fim, os impostos também não serão restituídos ao contribuinte ao final de um determinado período. Nós já falamos dos impostos federais e vamos começar hoje pelos impostos estaduais. Os impostos estaduais previstos no artigo 155 da Constituição Federal são 3. ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. E o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. É um imposto bem conhecido e nós vamos falar mais detidamente do ICMS. Mas vamos começar com o ITCMD. O ITCMD está previsto no artigo 155, inciso 1 e parágrafo 1º. O que diz o artigo 155, inciso 1, parágrafo 1º? Compete aos estados e ao Distrito Federal, e aqui quando a Constituição fala compete aos estados e ao Distrito Federal, lembrando a nossa primeira aula, a Constituição está instituindo, outorgando competência tributária aos estados e ao Distrito Federal para instituir os impostos previstos no artigo 155. Então, o ITCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Então, quando há uma transmissão de bens em razão de uma morte, então vamos dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Há o falecimento de um pai de uma determinada família e aí há a transferência de bens para a sua esposa e para os seus filhos. Nessa transferência há a incidência do ITCMD. Então ele incide sobre bens ou direitos. Ficam excluídas da materialidade, então ficam excluídas da incidência desse imposto, né? Materialidade são os fatos escolhidos pelo constituinte para a incidência desse imposto, as transferências que são feitas a título oneroso.
Quem vai tributar essas transferências feitas a título oneroso? O ITBI, é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é de competência dos municípios e nós vamos falar depois. Então, o ITCMD, não, ele exclui de sua abrangência as transferências a título oneroso. Então, é só causa-mortes e doação. Tá? Então, em razão da morte do dono desse bem ou direito ou doação. Quem são os contribuintes? E aí, para que a gente trate um pouquinho dos aspectos que também nós falamos na primeira aula. Então, aspecto material é transmitir, ou em razão de morte ou doação, bens ou direitos. Então, quem é o contribuinte na transmissão? Quem é o contribuinte na transmissão causa-mortes? É o herdeiro. Até porque o herdeiro ou legatário, na transmissão causa-mortes, o dono desse bem ou direito faleceu, morreu, se a transmissão causa-mortes, não poderia ser ele o contribuinte. Então, é o herdeiro ou legatário. Na doação, quem é o contribuinte desse imposto? O donatário. E na cessão de herança ou de bem, o cessionário. Então, nós falamos já da materialidade, do ITCMD e do aspecto pessoal, aí quem tem o dever de pagar o tributo. E qual é a base de cálculo do ITCMD? Base de cálculo, lembrando, que compõe o aspecto quantitativo. A base de cálculo é o valor venal do bem ou direito. Para o outro aspecto, na verdade, o outro componente do aspecto quantitativo, que é a alíquota, ela está no artigo 155, inciso 4, parágrafo 2º da Constituição, prevê que as alíquotas do ITCMD, as alíquotas máximas do ITCMD serão fixadas pelo Senado Federal. E a alíquota máxima hoje vigente é de 8%. Então, nós já falamos da materialidade, já falamos quem paga. Para quem paga é para o Estado que instituiu o ITCMD, uma vez que nós estamos falando de imposto estadual. Já falamos do aspecto quantitativo, base de cálculo e alíquota. Na verdade, vamos tratar mais um pouquinho para quem paga. Quando nós estamos falando de transmissão de bens imóveis, será devido o imposto para o Estado onde está situado o bem. Então, o imposto é devido para o Estado onde está situado o bem. Quando estivermos falando de transmissão de bens móveis, será devido ao Estado onde processar o inventário ou arrolamento, quando estivermos falando de transmissão causa-mortes, ou onde tiver domicílio doador, quando estivermos falando de doação. Tá? Então, já falamos também a quem se deve pagar. O ITCMD, ele é um imposto com carga tributária alta. Nós temos hoje variações aí de alíquotas de 2% a 4% que incide sobre a transmissão de bens e direitos, causa-mortes ou doação. Então, o contribuinte ele deve ficar muito atento aos prazos de pagamento. Por quê? Vamos dar um exemplo da legislação do Estado de São Paulo. Ele prevê uma multa de 20% sobre o valor devido se o imposto não for pago dentro do prazo previsto na lei. Então, além de já haver uma tributação, uma alíquota alta prevista legalmente, há também uma tributação muito alta em razão do atraso no pagamento. E há também uma previsão na legislação do Estado de São Paulo da aplicação de uma multa em caso do inventário ser processado também fora do prazo. Então, o ITCMD, o contribuinte deve prestar muita atenção, e geralmente esses prazos são curtos. E por que a gente chama atenção ao prazo? Porque é um imposto que geralmente as pessoas, a última coisa que você quer se preocupar é em abrir o inventário. Então, faleceu um ente querido, né? Quando nasce a obrigação tributária? Já
na transmissão. A transmissão acontece a partir do momento em que há o falecimento, já houve a transmissão, já há o nascimento da obrigação tributária. Então, é muito comum um contribuinte que perde um ente querido, e esses prazos são exíguos de não ser observado esse prazo, né? Não lembrar, não saber da existência desses prazos, e quando dá entrada no processo de inventário, já é devida a aplicação da multa, e aí, como a gente deu exemplo, no estado de São Paulo, uma multa de 20% sobre o valor devido é bem onerosa. Tá? Então, um aspecto que a gente deve lembrar do ITCMD com relação ao prazo de abertura de inventário. Bom, agora vamos tratar do ICMS, é um tributo bem conhecido da população brasileira, também é um imposto de competência estadual, competência tributária dos estados, é um imposto que incide na realização de operações de circulação de mercadorias e serviços, serviços de transporte intermunicipal ou interestadual e também sobre comunicação. Então, o ICMS é um dos tributos aí mais conhecidos. O que seria circulação? Então, quando a Constituição fala incide ICMS sobre a circulação de mercadorias ou serviços, é qualquer circulação? Então, teve uma saída de mercadoria de um estabelecimento, já é devido ICMS? Não, o ICMS ele é devido à circulação, ela pressupõe a mudança de titularidade. Então, deve haver mudança de titularidade para que haja circulação. Então, a saída de uma mercadoria de um estabelecimento da mesma empresa para um estabelecimento, saída da mercadoria do estabelecimento de uma empresa para um outro estabelecimento da mesma empresa, não incide o ICMS. Por quê? Porque não há alternância de titularidade, não há mudança na titularidade, é mera mudança física e não circulação nos termos da Constituição Federal. Tenho uma dúvida, seu nome é Plínio. Então vamos lá, Plínio. Nessa situação do ICMS, em relação a ser a mesma empresa, né, o transporte, no caso de empresas que, por exemplo, tem um supermercado, uma grande rede de supermercados, tem um depósito no estado de São Paulo e acaba efetuando transporte para Brasília, como exemplo. Por mais que não haja uma mudança de titularidade da empresa, acaba tendo uma mudança de titularidade a partir do momento que é vendido aos consumidores de Brasília. Incide o ICMS nesse caso? Plínio, interessante a pergunta, mas a mudança da titularidade é da empresa, quem deu saída da mercadoria. Então, se quem deu saída em São Paulo é o mesmo titular do outro, vai haver uma nota de circulação, mas não há incidência do imposto, porque a circulação ela pressupõe mudança de titularidade. Está respondido? Então, falamos um pouquinho de circulação. E mercadoria? O que são as mercadorias também para o direito tributário, para a Constituição Federal, que autorizam a tributação pelo ICMS? São bens móveis que podem ser comercializados. É a mercancia. Então, mercadorias são bens móveis que podem ser comercializados. Então, tem que haver a mudança de titularidade dessas mercadorias para que haja incidência do ICMS. O ICMS ele tem aspectos importantes que eu acho que a gente deve chamar a atenção. O primeiro deles é ser não cumulativo. Como a gente já tratou do IPI na aula passada, o ICMS ele é não cumulativo. Então, o que se pagou na operação anterior é creditado e é descontado no pagamento do tributo devido na operação seguinte. A gente vai falar da não cumulatividade, como eu havia prometido na outra aula, mais detidamente, porque é um aspecto bem importante. O ICMS poderá ser seletivo. Se vocês lembrarem, quando a gente tratou do IPI, eu falei que o IPI ele será seletivo. Essa é a diferença do ICMS e do IPI. O IPI ele deverá ser seletivo. O ICMS ele poderá ser seletivo. Se vocês se lembram, o que é um imposto seletivo? Ele pode ter alíquotas diferentes para determinados produtos.
Então, ele pode ter uma alíquota maior para determinados produtos, uma alíquota menor. Como a gente viu, o IPI tem uma alíquota maior para bebidas, cigarros, perfumes, né? Também há essa possibilidade para esse imposto estadual. As alíquotas de ICMS, elas alteram bastante, elas mudam bastante. Em regra, elas variam de 17% a 18% as alíquotas internas. Havendo circulação de mercadorias, as alíquotas variam de 17% a 18% quando essa circulação se dá dentro do Estado. Então, a gente chama de alíquota interna. Em regra, elas têm essa variação. Elas variam também de 7% a 12% quando nós estamos falando de alíquota interestadual. Então, no exemplo do Plínio, quando há uma efetiva circulação, então uma mudança de titularidade, os titulares estão em estados diferentes, é devida à alíquota interestadual. E como funciona a alíquota interestadual? Para quem dá a saída da mercadoria, incide uma alíquota que é devida para o estado onde está situado o contribuinte. Para quem essa mercadoria é destinada, é devido também o pagamento de uma alíquota para o estado onde está situado quem recebe essa mercadoria. Por isso que a alíquota é menor no estado que remete a mercadoria. Então, ele paga esse diferencial de alíquota que vai ser devida para o estado em que está situado essa empresa que recebe, pessoa física ou jurídica, que recebe essa mercadoria. É o que a gente chama de alíquota interestadual. O artigo 146 da Constituição Federal, ele fala que lei complementar estabelecerá normas gerais em matéria tributária. Especificamente com relação ao ICMS, a lei complementar hoje vigente que traz essas normas gerais é a lei complementar número 87 de 1996. Por que a necessidade de uma lei complementar que preveja normas gerais sobre determinado imposto? Justamente para evitar a chamada guerra fiscal, muito comum no ICMS. Então, essa lei complementar, ela vai definir as características principais desse imposto. E os estados devem observar essa lei complementar. Por quê? Caso algum estado preveja na sua legislação uma alíquota muito reduzida para um determinado produto, a gente viu que o ICMS pode ter alíquota seletiva. Empresas que fabricam, né, ou que estejam relacionadas a esse produto, podem migrar para esse estado. Né? É muito interessante você estar situada, uma empresa estar situada num estado que tenha uma alíquota reduzida, uma alíquota menor. Então, até para que se evite essa guerra fiscal entre os estados, há a previsão constitucional da necessidade dessa lei complementar. Então, essa lei vai dar aí diretrizes que devem ser observadas e busca evitar a guerra fiscal. Também no ICMS nós temos a figura dos convênios. Os convênios é a possibilidade que um estado tem de, junto com outro estado, prever benefícios para os seus contribuintes, obviamente observando as previsões da lei complementar vigente. Ela deve funcionar, esses convênios, como limitações ao poder legislativo de cada estado signatário. E, em regra, ela é observada pelos estados signatários desse convênio. Então, nós podemos ter convênios prevendo isenções, incentivos, benefícios fiscais, e eles vão ser aplicados aos contribuintes situados naqueles estados signatários. Então, a ideia da não cumulatividade é que o Estado receba apenas uma vez a aplicação da alíquota sobre o valor final. Então, a gente viu que ao Estado foi pago ao todo o valor de R$20, né? R$10 pela fábrica e R$10 pelo supermercado. Então, ao todo, ele recebeu
a aplicação da alíquota uma única vez sobre o valor final, que era de R$200. Ele recebeu R$20, R$10 da fábrica e R$10 do mercado. Ficou claro para vocês a figura da não cumulatividade? Ela é muito importante para o ICMS. Tá? Então, é a possibilidade, na verdade, é um instituto em que o que foi pago de tributo não será pago, será acreditado ao contribuinte e descontado do tributo devido na outra operação. E por que a Constituição prevê a não cumulatividade? Na verdade, a ideia é desonerar a cadeia produtiva. Né? Porque se, vamos supor, uma cadeia produtiva que tivesse aí vários mercados, mercado vendendo para outro, e todo mundo pagasse 10% de ICMS incidente sobre o valor da saída da sua mercadoria. Isso, ao final, oneraria muito o valor da mercadoria. Ela iria sair com um valor muito elevado. Então, essa é a razão do princípio da não cumulatividade. Tá? É não onerar a cadeia produtiva. É importante a gente tratar também de outro instituto aplicável ao ICMS, que é a substituição tributária. Qual o intuito da substituição tributária? O intuito da substituição tributária é fazer com que o particular auxilie o Estado na função de arrecadação de tributos. Então, a substituição tributária faz com que o particular auxilie o Estado na arrecadação. Por quê? A substituição tributária, ela prevê a substituição tributária para frente e a substituição tributária para trás. O que é a substituição tributária para frente? Na verdade, a substituição tributária para frente e para trás, ela só acontece nos impostos não cumulativos. Isso é um lembrete bem importante, ela só acontece nos impostos não cumulativos. Então, a substituição tributária para frente, ela prevê que será devido. Então, o primeiro contribuinte da cadeia recolhe todo o tributo que irá incidir na cadeia produtiva. Então, naquele nosso exemplo, a fábrica, ela vai recolher todo o tributo que vai incidir na cadeia produtiva. Então, ela recolhe os R$20, que seria o tributo devido por ela e o tributo devido para o mercado, naquele nosso exemplo da não cumulatividade. Essa é a substituição tributária para frente. E nós temos uma figura nessa substituição que é do valor presumido. Porque a gente não tem como o legislador saber qual o valor da mercadoria, qual o valor que vai ser aplicado pelo mercado na venda da sua mercadoria. Então, no nosso exemplo, foi de R$200. E se não se verificasse, se a ordem econômica exigisse que o valor fosse inferior, né? Então, já haveria sido pago um valor de ICMS pela fábrica de um fato que ainda não aconteceu, né? De um valor presumido. Nesse caso, algumas legislações estaduais prevêem a devolução do valor que foi pago a maior. Tá? Então, há a previsão em algumas legislações da devolução da diferença. E por que há essa previsão em algumas legislações? Porque o correto, né, o que a Constituição nos traz, é que o tributo ele deve incidir sobre fatos que realmente ocorreram. Então, quando há a previsão de um tributo que incida sobre um fato que é presumido, a legislação prevê a devolução quando esse fato não aconteceu, ou não aconteceu no montante que foi recolhido. Tá? Ficou claro para vocês a substituição para frente. E a substituição para trás, na verdade, quem vai recolher esse tributo devido em toda a cadeia produtiva é o último, seria, no nosso exemplo, o mercado. Então, a fábrica, quando ela dá a saída dessa mercadoria, ela não recolhe o ICMS que seria devido, e quem recolhe os R$20 é o mercado. Né? Então, ele que vai recolher todo o ICMS que seria devido na cadeia produtiva. E aqui, na substituição tributária para trás, não há a figura aí do valor presumido, não há essa problemática que a gente enfrenta na substituição tributária para frente.
Alguma dúvida com relação ao ICMS? Vocês ficaram com alguma dúvida? Então, nós temos uma pergunta de um contribuinte, vamos a ela. Meu nome é Thiago e eu gostaria de saber se cada estado pode exigir o ICMS da maneira que quiser. Bom, Thiago, interessante a pergunta. Como a gente viu, cada estado não pode exigir o ICMS da maneira que quiser. A gente viu que há uma lei complementar, e hoje é a Lei Complementar 87 de 1996, que traz normas gerais, prevê normas gerais de como vai ser essa tributação. Então, ela traz limitações ao poder de tributar dos estados. Então, os estados não podem tributar da maneira que quiser, até porque, e muito menos, essa legislação também evita o que nós chamamos de guerra fiscal. Tá ok? Bom, então, superado o ICMS, vamos falar aí de outro imposto estadual, que é o IPVA. IPVA, ele incide... A materialidade do imposto sobre propriedade de veículo automotor é ser proprietário de veículos automotores. E o valor desse imposto está estabelecido em uma tabela divulgada pelos estados. As alíquotas, elas podem variar de estado para estado. E nós temos um exemplo de uma guerra fiscal, de um início de guerra fiscal com relação a esse imposto. O estado do Paraná previa um imposto sobre produtos de veículos automotor muito menor do que os outros estados. O que acabou acontecendo? Todas as empresas locadoras de veículos foram para o Paraná. Então, por quê? Para quem você deve pagar? Para o estado onde você está, né? Onde está o contribuinte, onde está o proprietário do veículo automotor. Então, as empresas foram todas para o Paraná, porque a alíquota era menor. Então, há aí a possibilidade de alíquotas diferenciadas de estado para estado. A Constituição traz, em seu artigo 155, inciso 2, parágrafo 6º, uma previsão da possibilidade de variação de alíquota de acordo com o tipo de carro e sua utilização. Então, utilitários, em regra, têm alíquotas menores. Alguma dúvida com relação ao IPVA? Vocês têm alguma dúvida? Então, acho que nós temos uma dúvida das ruas. Vamos ouvi-la. Meu nome é Monique, eu gostaria de saber se meu carro for roubado, se eu ainda tenho que pagar o IPVA. Essa é uma pergunta interessante e é uma dúvida comum, né? Então, se eu sou proprietário de veículo automotor e tive meu carro roubado, então, além do infortúnio de ter meu carro roubado, eu ainda tenho que pagar o IPVA, e aí eu vou pagar aquele IPVA com uma dor no coração, porque eu estou pagando e eu nem tenho mais o veículo. Então, alguns estados prevêem, como o estado de São Paulo, a possibilidade de devolução desse imposto, caso ele já tenha sido pago integralmente, quando o carro for roubado. E por que, na verdade, a devolução? Né? A gente viu na primeira aula que o aspecto temporal difere do momento do pagamento. Qual é o aspecto temporal do IPVA? É ser proprietário de veículo automotor no primeiro dia do ano. Tá? Então, por isso, tem que haver, sim, uma previsão legal da devolução desse imposto em caso, por exemplo, do roubo do veículo. Caso contrário, se eu sou proprietário no primeiro dia, eu sou contribuinte. Bom, já tratamos de todos os impostos estaduais, dos 3 impostos estaduais, agora vamos tratar dos impostos municipais, dos impostos previstos no artigo 156 da Constituição Federal. E quais são os impostos municipais? Os impostos municipais são IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, então, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Aqui não compreendido os serviços previstos no artigo 155, que trata do ICMS, que são os serviços de transporte intermunicipal e interestadual e comunicação. Então, vamos tratar primeiro do IPTU, que está previsto no artigo 156, inciso 1. Vamos tratar
dos aspectos da norma de incidência, a hipótese de incidência tributária do IPTU. Qual é a materialidade do IPTU? Ser proprietário de imóvel urbano. Ser proprietário de imóvel urbano. E aqui fica muito claro, é muito fácil perceber que o direito tributário é um direito aglutinante, né? Porque ser proprietário de imóvel urbano, mas o que é urbano? A gente vai buscar a ideia de urbano no direito administrativo, que é urbano, rural, né, essa diferença. Então, o direito tributário, ele não cria conceitos, ele busca esses conceitos de outras áreas do direito. Então, aqui é um exemplo só para chamar a atenção de vocês. Então, a materialidade do IPTU é ser proprietário de imóvel urbano. Há previsão na Constituição, no artigo 156, que ele pode ser progressivo em razão do valor do imóvel. Tá? Então, a gente tratou, quando nós falamos do imposto sobre a renda, da alíquota progressiva. Tá? Então, o IPTU também pode ter alíquotas progressivas, em razão do valor do imóvel, e também pode ter alíquotas diferentes, em razão da localização e do uso do imóvel. Ele poderá também ser progressivo quando não estiver sendo dado pelo proprietário a devida função social àquele imóvel. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa compra um imóvel e não dá nenhuma função para aquele imóvel, deixa aquele imóvel lá parado, abandonado, apenas para valorização imobiliária. Então, há a previsão constitucional da incidência de uma alíquota progressiva, justamente para forçar o contribuinte a dar uma função social para aquela propriedade. Ok? Alguma dúvida com relação ao IPTU? Então, eu acho que nós temos uma dúvida de um contribuinte. Vamos ouvi-la. Gostaria de saber se eu comprar uma casa com o imposto de IPTU atrasado, eu posso ser cobrada? Muito interessante a pergunta, né? Não sei se vocês entenderam. Se eu compro uma casa com débitos de IPTU, eu posso ser cobrada? Pode. O IPTU, ele fica vinculado à propriedade, ao imóvel. Então, você pode ser cobrado. Né? Não é um imposto que é do proprietário. Então, se eu não paguei o imposto da minha casa e eu mudo, eu levo aquele débito para a minha casa atual. Não, ele é um imposto que fica vinculado à propriedade. Então, se eu compro uma casa que tem débitos de IPTU, essa casa ela continua tendo débitos e eu vou ter a responsabilidade de pagar. Tá ok? Então, falamos um pouco do IPTU, agora vamos tratar do ITBI. ITBI é um imposto que incide sobre a transmissão inter vivos, a título oneroso de bens imóveis e de direitos sobre bens imóveis, exceto os de garantia. Também incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis e também sobre a transmissão de direitos reais sobre imóveis. Então, como a gente disse, diferente do ITCMD, o ITBI ele incide nessa transmissão quando essa transmissão é onerosa. A gente vale lembrar que o ITCMD ele incidia sobre a transmissão de bens e direitos quando ela era ou causa-mortes ou doação. Né? O ITBI ele incide quando essa transmissão é onerosa. É importante fazer essa diferenciação entre ITBI e ITCMD. Mas muitas vezes pode incidir o ITBI, por exemplo, num inventário? Acho que é uma pergunta interessante, porque a gente fala assim, bom, não, mas inventário, eu tenho inventário quando eu tenho a morte, né? E se eu já falei que quem tributa essa transmissão, no caso de morte, é o ITCMD, então eu não teria o ITBI. Mas é comum haver o ITBI em caso de inventário. Quando? Quando há a transmissão de uma cota parte para um herdeiro, uma outra cota parte para outro herdeiro, e de um imóvel, por exemplo. E um herdeiro decide comprar essa parte que foi direcionada a um outro herdeiro. Então, com relação àquela cota que ele recebeu por herança, ele vai pagar o ITCMD. E a outra cota que ele comprou do outro herdeiro, ele paga o ITBI. Ficou claro?
porque uma é transmissão não onerosa e a outra é transmissão onerosa. Por isso a incidência aí dos dois impostos nessa hipótese. E por fim vamos tratar do ISS, que é o último imposto que nós vamos ver previsto na Constituição Federal. O ISS ele está previsto no artigo 156, inciso 3. Ele incide sobre serviços de qualquer natureza. Prestar serviços de qualquer natureza. Essa é a materialidade do ISS. E prestar serviços de qualquer natureza. Que serviços? De que serviços nós estamos falando? Cabe à lei complementar dizer quais são esses serviços. Então, hoje, a lei complementar é a 116 de 2003. Então, a lei complementar 116 de 2003, ela traz quais são os serviços passíveis de tributação pelo ISS. Tá? Então, nós temos diversos serviços previstos para serem tributados pelo ISS. Bom, as alíquotas do ISS, elas variam de município para município. Elas vão em regra de 2% a no máximo 10%. Mas elas podem ser fixas também. Vamos dar um exemplo, o ISS pago pelos advogados. É uma alíquota fixa, não é uma alíquota variável. Tá? Então, a gente também tem que ter sempre em mente que o ISS ele pode ter alíquotas variáveis e aí fixadas por cada município ou uma alíquota fixa. Como a gente disse, os serviços que serão tributados pelo ISS, eles estão previstos nessa lei complementar, a lei complementar 116 de 2003. E essa lei, ela é taxativa? Né? Um serviço que não esteja previsto nessa lei pode ser tributado pelo imposto municipal? Isso já foi discutido e o STJ, o STF, entende que essa lei complementar ela é taxativa. Então, os serviços que não estejam previstos na lei complementar não podem ser tributados por esse imposto municipal. Então, esse é outro fator importante do ISS. Para finalizar a questão do ISS, é importante a gente comentar, que os municípios eles estão autorizados a cobrar ISS sobre serviços. Então, sobre serviços. Serviço é obrigação de fazer, não obrigação de dar. Havia previsão, há um tempo, da cobrança do ISS sobre as locações de bens móveis. Muito se discutiu se locação de bens móveis é um serviço. A conclusão que se chegou, que o STF entendeu, é que a locação de bens móveis não é serviço, seria uma obrigação de dar. E tributar algo que não é serviço, se o município tributa algo que não é serviço, ele usurpa a competência que lhe foi outorgada pela Constituição Federal. E isso é inconstitucional. Então, o município ele tem que tributar o serviço, é a obrigação de fazer. Ele não pode usurpar a sua competência e querer tributar algo que não seja serviço. Então, esses seriam os aspectos importantes para a gente falar do ISS. Então, nós falamos aí dos 3 impostos estaduais, dos 3 impostos municipais. Então, vamos lembrar aí um pouquinho os 3 impostos estaduais, que são IPVA, ICMS e o ITCMD. Tá? E os impostos municipais, IPTU, ISS e ITBI. Tá? Então, esses são os impostos previstos na Constituição de competência tributária dos estados e dos municípios. É importante frisar que o Distrito Federal ele tem a competência para a instituição tanto dos impostos estaduais quanto dos impostos municipais. Então, vocês ficaram com alguma dúvida da aula de hoje sobre os impostos estaduais e municipais? Então, vamos lá, Plínio, diga. Sobre o ISS, que é um imposto de competência municipal, mas existe a alíquota fixa, como a senhora falou, dos advogados, né? Essa alíquota fixa ela é determinada pela lei, por lei federal, a lei dos advogados, no caso, ou é uma lei municipal que vai estabelecer essa alíquota? Cabe à lei complementar fixar essas alíquotas. O artigo 156, no parágrafo 3º,
quando ele trata do ISS, ele prevê o seguinte: cabe à lei complementar fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Então, cabe, respondendo a pergunta do Plínio, muito interessante, cabe à lei complementar a fixação das alíquotas. Então, mais alguma questão com relação à aula de hoje? Meu nome é Maísa, queria fazer uma pergunta. Qual a vantagem da substituição tributária para o Estado? Muito bem, Maísa, como nós falamos quando nós abordamos a substituição tributária ela tem o intuito de ajudar a arrecadação de tributos. Então, o particular auxilia o Estado na arrecadação de tributos. Vou te dar um exemplo que vai ficar mais fácil para você entender. Uma empresa, quando ela retém o imposto sobre a renda devido pelos seus funcionários. Isso é uma substituição tributária, né? Quem é o contribuinte do imposto sobre a renda? É o empregado. Mas ela retém esse imposto que é devido, ela retém na fonte o imposto devido pelo empregado. Quem vai ser fiscalizado pelo Estado? Se é uma empresa com 1.000 empregados, os 1.000 empregados? Não, quem vai ser fiscalizada é a empresa. Então, você facilita a fiscalização. Então, é uma figura, o contribuinte facilita a arrecadação do imposto, né? Essa é a razão da substituição tributária, é facilitar a arrecadação e a fiscalização. Ela acontece nos impostos não cumulativos, também pode haver a substituição para frente e para trás. O que seria a substituição para frente e para trás? Substituição para frente, ela acontece o seguinte: numa cadeia produtiva em que há circulação de mercadorias e de bens, por exemplo, no caso do ICMS, cada circulação de mercadoria seria devido a um imposto. Então, para que eu não tenha que fiscalizar cada operação, há uma previsão de quem vai recolher na substituição para frente é o primeiro da cadeia. Então, ele recolhe o valor devido por toda a cadeia. Entendeu? Essa é a substituição para frente. E como ele recolhe, uma vez que ainda não houve o fato gerador do tributo, há um valor presumido. Tá? Então, ele recolhe, a alíquota, ela incide sobre um valor presumido. Tá? Então, há uma presunção de qual seria o valor final desse produto e a aplicação dessa alíquota. Como a gente falou, há a previsão em algumas legislações da devolução de um valor eventualmente pago a maior. Tá? Essa é a substituição para frente, deu para entender? Substituição para trás, quem vai recolher o tributo é o último da cadeia. Então, ele recolhe, o primeiro não recolhe, e quem recolhe é o último. Então, ele recolhe o tributo incidente nas operações que já aconteceram. Por isso, substituição para trás. Né? Então, ele recolhe o tributo que incidiu nessas operações. E também facilita, porque eu vou fiscalizar só o último da cadeia, e não toda a cadeia. Então, respondida a sua questão? Então, nós temos mais alguma questão sobre a aula de hoje? Meu nome é Paulo Henrique, da Fastec. Gostaria de saber se incide ICMS sobre importação. Muito bem lembrado, Paulo. Na verdade, a gente tratou do ICMS de uma forma mais rápida e não tratamos do ICMS importação. O ICMS ele incide sobre bens ou mercadorias importados do exterior e ele é devido por pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja contribuinte do imposto. Tá? E será devido ao estado de domicílio do destinatário desse bem ou mercadoria. Está respondido? Ok. Então, eu agradeço a todos vocês pela participação. Hoje nós falamos dos impostos estaduais e dos impostos municipais. Obrigada e até a próxima aula.